Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um período muito especial da história. Não é um acontecimento específico, é um período mesmo, o século XIX. Particularmente, eu tenho um carinho pelo século XIX. Então vamos pensar um pouco sobre a riqueza desse período e como que elas interferiram na formação, até mesmo nas disputas que se desenvolveram e se desenvolvem nos séculos 20 e 21. Então vamos voltar no tempo? No século XIX, muita coisa bacana acontece. Para o continente americano, é o século das independências. Praticamente todo o continente consegue a independência ao longo do século XIX, inclusive o Brasil. O século XIX também é o século de luta contra a escravidão. Lutas nas quais grupos contrários à escravidão vão tentar movimentar, articular, pressionar para que a escravidão, especificamente escravidão africana, chegue ao fim. Infelizmente, a escravidão africana deixou uma marca de dor tão grande que arrasta até hoje. Ainda temos pendências a serem resolvidas nesse assunto. No século XIX, a gente vai ter uma expansão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, no século XVIII. E na Europa, os países, os reinos, todos ali pertinhos, a troca de informações contribuiu para que, em diversas regiões, iniciasse um processo de industrialização. O século XIX ele é o da indústria, da ciência e do conhecimento. A gente vai ter uma ampliação concreta dos meios de transporte. Então, nós vamos ter navio a vapor, vamos chegar ao transatlântico neste período. Nós vamos ter locomotiva a vapor, ao longo do século ganhando velocidade. Nós vamos ter bonde, aí nesse caso elétrico, porque a eletricidade também é do século XIX. E no final do século XIX a gente tem carro. Então é um salto. Quando as carruagens e carroças começam a se aposentar. Em termos de saúde, medicina, riqueza, é durante esse período que são identificados bacilos, bactérias e a partir desse trabalho construídos medicamentos e projetado ideias que no futuro vão se tornar vacinas. Hoje a gente fala de vacina e de antibiótico com tanta facilidade. E a grande vitória naquela época foi identificar alguns seres microscópicos que provocam doenças e a partir dali começar a construir.
Ainda em termos de medicina, a gente vai falar da classificação dos tipos sanguíneos, da criação do raio-x, que permitiu um avanço, vamos dizer assim, ortopédico muito grande. A criação da anestesia. Nossa, eu tenho uma gratidão. Anestesia. Então, são avanços que vão ampliar a expectativa de vida das pessoas. Vocês podem ver que nos séculos anteriores era muito comum as pessoas viverem menos. A expectativa vem aumentando, né? Com a qualidade de vida, que inclui alimentação e, sem sombra de dúvidas, com o avanço da medicina. Então, é um período de grande conhecimento. A imagem vai ter um salto nessa época. Por quê? É do século XIX que é criada a câmera fotográfica. Uma das coisas que a gente mais faz hoje é fotografar. Tudo. Tudo. Papel que não pode esquecer, bilhete, matéria do caderno do colega, resto de matéria que ficou no quadro. E às vezes a gente até fotografa pessoas, né? Momentos. A fotografia, que hoje para nós é tão comum, surgiu nessa época. E a fotografia, além de por si só representar um avanço, a fotografia permitiu uma revolução nas artes. Porque o artista não precisava mais fazer uma cópia perfeita do seu modelo. Ele poderia, a partir dali, projetar o seu modelo segundo a sua visão. A criatividade dos artistas cresceu muito, por mais que muitos de nós ainda tenhamos dificuldade de entender uma obra de arte que não é óbvia. Porque o óbvio não nos pede leitura. A gente olha e vê. As obras de arte mais modernas, elas nos pedem atenção, porque é o olhar do artista. E desse pensamento da fotografia, no final do século XIX, nasce o cinema. Quanto o cinema proporciona ao mundo, com tecnologia, com diversão, com sonhos. É também no século XIX que a gente tem um avanço nos meios de comunicação, porque haverá a criação do telégrafo, do código Morse e depois do telefone. Então é uma continuidade, porque inventos geram inventos. E ainda podemos dar diversos outros exemplos, mas vamos caminhar com outros campos do conhecimento. No século XIX, importantes teorias científicas vão ganhar corpo. Uma teoria que explica a origem e a evolução dos homens, baseada nos estudos de Darwin e de diversos outros cientistas, que vão ali falar que o homem é um ser em evolução. O homem é um animal em evolução.
E todas as vezes que a gente se incomodar com a ideia de que o homem é um animal, pense que os outros dois grandes reinos da natureza são o vegetal e o mineral. O homem é um animal em evolução. Evolução que se dá de acordo com a nossa capacidade de adaptação. Não é força, é adaptação. É também no século XIX que, mais do que estudar o processo do corpo humano, desse desenvolvimento, se estuda a mente humana. Porque nasce a ideia da psicanálise, que fala do pensamento humano, de como agimos, de como caminhamos. O fato é que houve uma concentração de desenvolvimento econômico e de ideias no mesmo lugar, na verdade, no mesmo continente, Europa. Por quê? Já disse isso há pouco. Países próximos, troca de informação com maior facilidade e um vai aperfeiçoando o que o outro começou. No entanto, esse poder do conhecimento na mão dos europeus vai fazer com que eles olhem para o mundo pensando: preciso pegar esse conhecimento que eu tenho, expandi-lo e ver o que eu posso ganhar com isso. Pode até ser visto como um conhecimento civilizatório, que muitas vezes, na prática, vai representar a imposição da cultura europeia em detrimento de outras culturas, de outras regiões. O desenvolvimento do conhecimento, da industrialização, por parte de algumas regiões do planeta, fez com que eles se destacassem em relação a outras regiões, como se eles estivessem numa condição de superioridade. E essa ideia de superioridade vai nos fazer amargar 2 guerras mundiais no século XX e um preconceito étnico, racial que se estende até hoje. Há um conhecimento do século XIX que precisa ser superado. A inteligência não está associada a características físicas, muito menos a cor da pele. O desenvolvimento se dá a partir da troca de conhecimento e do contato com as mais diversas culturas e oportunidades de aprendizagem. Nós somos a herança do século XIX. A maioria dos objetos que nós pegamos e manuseamos em termos tecnológicos tem sua origem no século XIX. Um período rico que vale a pena pesquisar e conhecer um pouco mais. Um beijo para vocês.